Olá, costureirinhas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer, sabe aquela necessaire bem fofa, com carinha de feito pela vovó, com carinha de coisinha antiguinha? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu vou te ensinar a como fazer essa necessaire vintage, super romântica, que dá pra você organizar o que você quiser, ó. Ela tem um espaço super legal, então dá aqui, ó, pra guardar o celular dentro dela. Dá pra colocar o óculos e serve até também, se você quiser, pra usar como uma clutch, porque ela tá super fofa, super gracinha e eu tenho certeza que pode ser um sucesso de vendas aí no seu ateliê. Essa aula é super fácil de fazer, é uma necessaire bem prática, rápida e com isso com certeza te garante produtividade para você fazer muitas peças e vender no seu ateliê. Aqui eu tô usando a ideia de colocar uma rendinha, mas você pode colocar um pompom ou pode também fazer sem. É que como eu usei esse tecidinho aqui, que eu achei ele super com cara de vintage, eu achei que combinava super uma rendinha com ele. Então, se você estiver chegando agora no canal, não esquece de se inscrever e já ativar o sininho das notificações. Quando você ativa o sininho das notificações, você fica sempre por dentro quando tem vídeo novo aqui no canal. E aproveita, já deixa o seu curtir e se você gosta de vídeo como esses, com peças bem delicadas, românticas, já comenta aqui abaixo, porque quando vocês curtem, comentam, eu entendo que vocês gostam desse conteúdo e aí eu posso me organizar para trazer mais conteúdos como esse aqui no canal. E aí, estão curiosos? Então vamos ao passo a passo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vem comigo! Para produzir a nossa peça, você vai imprimir o molde no nosso site e você vai conferir aqui as medidas se ela tem 3 por 3 centímetros. Depois você pode conferir também a medida aqui. Mas você conferir nessa medida já significa que o seu molde está correto. Recorta o seu molde, aqui ele tem metade da nossa necessaire. Então, se você quiser, você pode recortar e duplicar o seu molde. Aí, para poder fazer a nossa peça, nós vamos precisar de um retalho de tecido para fazer o bolsinho. E ele tem aqui aproximadamente 18 centímetros por 25. Eu tô utilizando um retalho mesmo. Um retalho aqui para o forro que seja suficiente para nossa necessaire. Então, 30 centímetros é o suficiente. Aqui eu tinha aqui um pouquinho maior. E aí, eu vou utilizar uma peça já matelada e eu vou ensinar em seguida para vocês como fazer esse matelacê em curva. É super simples e fácil de fazer, é só mesmo você colocar aí o seu ângulo de como fazer. Fiz o matelacê suficiente para fazer a minha necessaire e também o bolso da minha necessaire. Por isso que eu tenho aqui uma parte maior. Aqui eu tenho aproximadamente 25 centímetros por 50 que dá para eu fazer o corpo e o bolsinho da minha necessaire. Aí vamos precisar de uma renda também. Eu tô utilizando aqui uma renda off-white. Ela é bem romântica, é bem legal porque eu achei esse tecido bem romântico, por isso que eu coloquei até o nome de necessaire vintage, fica bem com carinha de vovó. Tô aqui com um conjunto de matrizes e eu vou utilizar também os botõezinhos de pressão de madrepérola, tá? Esse botão Eberle e aí as matrizes. Na necessaire que eu mostrei no início pra vocês, eu utilizei aqui, ó, um botão de pressão. Só que como o meu acabou, então eu vou estar utilizando esse botão aqui com madrepérola e eu acho que vai ficar até mais bonito e vai combinar mais com a nossa necessaire. Então, vamos lá aprender a como produzir a nossa peça. Então, nessa etapa, eu vou começar fazendo o meu matelacê. Aqui no canal tem um matelacê onde eu ensino para vocês como fazer. E eu tô utilizando aqui o calcador guia para máquina industrial. Mas nesse vídeo eu vou estar colocando aqui no card, tem também para você fazer com a máquina doméstica. Aqui eu fiz um quilt reto, tá bom? Um matelacê reto a cada 2 centímetros. E agora eu vou fazer junto com vocês, nesse mesmo tecido, um quilt também a cada 2 centímetros. Mas eu vou tentar fazer um quilt diferente, fazendo ele em curvas. E vocês vão ver como esse calcador super facilita o nosso trabalho. Então, eu vou começar aqui fazendo assim, um risco da forma que eu quiser, tá? Desse quilt em curvas que eu decidi fazer, para deixar assim, ainda mais diferente. Eu adoro
o quilt, né, ou matelassé, como vocês quiserem falar reto. Ele dá um charme super lindo na nossa peça. E aí é você usar a sua criatividade para poder fazer a sua peça. Como a minha peça aqui, ó, ela tem curvas arredondadas, então eu decidi fazer um quilt livre. E eu tô utilizando aqui, ó, um tecido que dá para eu poder riscar o molde, tanto do corpo todo, como também da parte do bolsinho da minha peça. Então, e tô utilizando aqui a manta R2 de 100 gramas. Então, vamos lá começar a fazer esse quilt aqui no meu tecido. Ó, pra isso, aqui no ateliê, eu tenho essas reguinhas aqui que vocês sempre veem no passo a passo. Tem essa redonda, tenho essa aqui. Você pode utilizar a reguinha que você preferir, ou até então, se você não tiver nenhuma régua, usa qualquer objeto arredondado, ó. Tem aqui o meu farolzinho, você pode colocar e utilizar ele como base, tá? Pra você iniciar aí o seu trabalho. Eu vou estar utilizando aqui a minha reguinha, então eu vou colocar ela aqui, ó, em qualquer local, tá bom? Não tem aqui ângulo, aonde a gente quiser mesmo, pra dar aquele charme. Ó, risquei a minha peça. Essa eu não vou fazer ela, o quilt passando de um lado e do outro, eu vou fazer só num sentido. E agora eu vou fazer essa primeira costura por ela. Ó, então aqui já fiz a minha primeira costura por essa risca que eu fiz. Agora aqui, ó, o meu colcador de matelassé, ele já tem aqui o guia. Eu vou virar a câmera para vocês conseguirem ver melhor. Ó, então o guia, ele é assim, ele é dessa forma, e essa haste você pode colocá-la tanto do lado direito como do lado esquerdo. Tem mais detalhes aqui no vídeo. E eu só preciso fazer a marcação da minha primeira costura. Aqui eu já posicionei o espaço de 2 centímetros. E agora, o que eu vou começar a fazer? Eu levanto o meu calcador e eu vou me posicionar sempre pelo meu guia. E aí, eu consigo fazer com os espaços a cada 2 centímetros e vou seguindo aqui as curvas do risco que eu fiz. É claro que esse tipo de quilt aqui, ele exige um pouquinho mais de paciência da gente, né? Porque ele é um quilt em curvas. Ó, então eu tenho que ir fazendo aqui conforme, né, a minha primeira risca principal. E aí, a gente vai fazendo devagarzinho com paciência. Eu vou fazer mais um aqui para vocês poderem observar como que ficou. E aí, sempre vai ficando essa distância de 2 centímetros. Como a intenção aqui é ser uma necessaire vintage, mais floridinha, bem aquela coisinha da vovó, o quilt mais estreitinho, ele vai favorecer mais, ele vai deixar com mais essa pegadinha assim do vintage. Então, vamos lá, eu vou fazer mais um aqui para vocês perceberem, para vocês verem como que é. E depois eu vou acelerando o vídeo. E aí, ó, o que eu faço? Eu me baseio pela ponta aqui da minha haste. E aí, eu já tenho aqui o meu terceiro risco, e aí eu vou fazendo até o final. Depois eu venho aqui pra esse lado, ó, eu deixo a minha peça do lado interno, tá vendo? Novamente, ó, o meu guia, vou dobrar aqui o meu tecido um pouquinho. O meu guia, ele continua aqui me auxiliando, e aí eu faço essa parte aqui, ó, do lado interno, ó. A gente vai pegando mais confiança e vai trabalhando aqui um pouquinho mais rapidinho. E só de você fazer assim, essa é uma opção principalmente para quem tem máquina reta ou sua máquina doméstica, né? É uma opção pra gente ir variando as formas do quilt, né? E deixar aí valorizar a sua peça, porque dá um super diferencial. Então, vamos lá, eu vou fazer aqui o meu quilt bem rapidinho, foi mais uma explicação para você e já já a gente começa a montar a nossa peça.
uma dica muito importante, durante o seu processo do mate-lassé, sempre vá passando a sua peça e alisando o seu tecido para que ele não fique com rugas. Aí aqui, conforme o seu círculo, ele vai abrindo mais, né? E a curva vai ficando mais aberta, fica mais fácil e mais rápido pra você costurar. Porque daí a curva já não tá mais tão fechadinha e você consegue já fazer com mais segurança e fazer esse processo aqui, ó, bem rapidinho. Então aqui, ó, já tá bem fácil pra eu continuar fazendo. E aí a gente vai conseguindo fazer bem rapidinho. Eu vou finalizar aqui e a gente já começa a montar a nossa peça. Bom, então agora que o meu mate-lassé está finalizado, ó, e aqui em cima ele já vem com essa curva bem leve. Aí eu percebi que quanto mais curvo for, mais bonito vai ficar o efeito. Então, uma dica pra você é você começar a fazer essa curva aqui, ó, no sentido do meio, como eu risquei aqui. Então, como eu quero essa peça ainda mais curva, eu vou fazer o mate-lassé ao contrário. Então, eu risquei aqui, ó, no meio da minha peça, uma parte bem curva. No início fica com um pouquinho mais de dificuldade quando tá fechado, mas depois ela vai abrindo e vai espaçando e vai conseguir ter o efeito que eu quero pra minha peça. E aqui o meu mate-lassé ficou dessa forma, ó, ele todo em curvas. Eu fiz as curvas até mais ou menos aqui e depois eu comecei a fazer algumas curvas ao contrário. Gente, fica assim, dessa forma, eu achei lindo. Fique tranquilo em relação a como fica. Se não tem uma direção, se você acha que é um estilo mais bagunçadinho, mas o quilt, ele é isso, ele é bem livre, né, o mate-lassé em linha reta, ele é bem livre e você pode ir brincando aí, descobrindo formas de fazer o seu quilt. Bom, então agora vocês já sabem como faz esse mate-lassé e vamos utilizar um molde pra gente poder montar a nossa necessaire vintage. Então aqui eu já tô com o meu molde recortado. Vou utilizar uma caneta dessas térmicas que apaga com ferro e vou aqui, ó, no meu tecido que já está matelado, riscar o meu molde. Se você quiser, pode alfinetar, eu não vou alfinetar. E aí, ó, vou virar o meu molde do outro lado e completo a minha necessaire. É legal também, se você quiser, passar por um papel mais durinho, como uma cartolina, alguma coisa assim. E aí, você tem sempre aí já o molde todo para quando você vai fazer a sua necessaire. Agora aqui, ó, que eu já fiz a parte da frente da minha necessaire, frente e costa, nessa linha que tem o pontilhado vermelho, eu vou recortar, porque essa linha aqui é a parte do bolsinho da minha necessaire. E agora, eu vou aqui riscar o bolso da minha necessaire. Aí, da mesma forma, espelho pro outro lado. E faço aqui. Agora, aqui, eu vou recortar o bolsinho da minha necessaire. Vou recortar bem no risco que eu fiz, tá? E vou recortar também o corpo da necessaire.
aqui nessa outra parte que sobrou do meu molde, né, que ele é assim inteiro, ele tem um risco. Nós vamos dobrar essa parte aqui do nosso molde. Vem aqui na sua nécessaire, posiciona ele aqui novamente e você pode riscar, porque aqui é a divisão da aba da sua nécessaire. Prontinho. Agora aqui com o molde, eu vou utilizar a minha rendinha. Ah, e aqui no molde do bolsinho, na parte de cima, eu recortei aqui, ó, com uma margem de 1 centímetro, só na parte de cima. Na parte de baixo, eu deixei ela bem rente. Agora, eu vou pegar aqui a minha rendinha e eu vou começar a fazer um frufru aqui para dar um charminho. Lembrando que a sua rendinha, ela tem que estar com o lado direito para a nécessaire. Então, o lado avesso, ele vai ficar voltado para você. E eu vou colocar assim, ó, e vou fazendo um frufruzinho aqui durante a peça. Se você quiser, você pode fazer preguinhas também, fica ao seu critério. Vou passar com uma costurinha aqui, ó, bem na beiradinha, não vou usar nem margem de meio centímetro. Ah, e aqui, na hora de começar, ó, eu dobro aqui, ó, esse cantinho da minha nécessaire, alinho com essa linha aqui que a gente fez do bolsinho, e aí eu vou começar a franzir. Para me ajudar a franzir, a fazer esse frufru, eu vou utilizar aqui a ajuda de um agulhão. Principalmente nas curvinhas, pode deixar bem franzidinho, porque precisa ter espaço para depois a rendinha ela virar bem bonita e não ficar aquela renda esticada. Então, finalizei aqui a minha rendinha, como vocês podem ver, ó, ela fica antes dessa linha, tá bom? O início, pode cortar esse excesso do biquinho que fica aqui e desse outro lado também. Agora aqui, com a minha rendinha já pronta, eu vou colocar aqui direito do meu tecido com o direito da minha peça, dessa forma aqui, e eu vou costurar, ó, com uma margem de meio centímetro somente aqui em cima, nessa parte do bolsinho. Costurei, vou cortar aqui o excesso. Agora, eu jogo o meu forro aqui para a parte de baixo, e aí, com o ferro, eu vou passar para assentar bem o meu forro. Por isso que é legal que você utilize a manta R2, porque daí ela ajuda a grudar desse outro lado oposto aqui. Ó, ficou dessa forma, e agora, aqui, eu vou passar uma costura em toda a volta, que daí ela vai prender o meu forro. Se você quiser, você pode também rebater aqui nessa parte de cima. Eu decidi não rebater. Bom, então aqui já costurei o meu forro pela renda, ó. E na parte de trás ficou assim, ó, costurei com linha branca, tá? E agora a gente pode refilar todo esse excesso do forro. Então, já costurei aqui toda a minha peça na estrutura da minha nécessaire. E aí, eu vou colocar agora aqui, ó, direito da minha peça com o direito do meu forro. Vou começar a costurar pela parte de baixo. Deixo aqui uma abertura de aproximadamente aqui uns 4 dedos. Começo a costurar em toda a minha volta e paro aqui. Para isso, eu vou alfinetar todo o meu forro na minha peça.
só para poder segurar aqui e o forro não sair do lugar. E aí, eu vou costurar. Agora aqui, eu vou costurar utilizando margem de costura de meio centímetro. Iniciei com retrocesso, finalizo com retrocesso. Agora aqui, ó, sempre no forrinho eu deixo um pouquinho maior o espaço que eu vou desvirar. E agora aqui, ó, o forro eu posso refilar todo rente a minha necessaire. Agora aqui, então, eu já refilei toda a minha peça, ficou dessa forma. Eu vou retirar todos os meus alfinetes. E até agora, em todo o passo a passo, eu utilizei a linha marronzinha na parte de cima do fio da agulha. E na bobina, eu utilizei linha branca. Agora, a minha bobina, eu vou trocar para a mesma cor do tecido também. E aí, aqui, eu vou fazer alguns piques nas partes arredondadas antes de desvirar. Pegando aqui a minha manta, tecido e tudo. Cuidado para não cortar a sua costura. A peça, ela tem bastante curvas, então eu vou fazer pique na peça toda. E aí, essa questão de colocar a rendinha fica ao seu critério. Você coloca se você gostar. Ó, então aqui já desvirei a minha peça e ela fica desse jeito aqui, ó. Esse buraquinho da abertura. Esse buraquinho você precisa fechar com pontinhos à mão, porque não dá para você fechar com ponto à máquina, senão na hora que a gente desvira, ele vai pegar aqui na sua renda. Então, você precisa fazer o fechamento com pontinhos à mão, tá bom? Então, eu vou fechar aqui. Então, eu tô fechando aqui, fazendo pontinhos invisíveis, tá? E aí, você pode fechar também utilizando essa técnica dos pontinhos invisíveis, que vai ficar um acabamento bem bonito para sua peça. E quando você costura fazendo pontinhos invisíveis, você pode costurar com qualquer cor de linha, porque não vai aparecer a sua linha. Ó, eu tô utilizando aqui linha branca e mais um pontinho, já tô finalizando. Prontinho, agora eu desviro aqui a minha necessaire. Ajeito tudo aqui, as minhas rendinhas, ó. Vai ficar dessa forma a necessaire. Então, ajeita bem aqui os cantinhos para ela ficar bem arredondadinha. Aí, lembram que aqui a gente fez essa risca? Nessa risca, nós vamos passar uma costura, por isso que agora eu troquei a cor da linha da máquina, porque ela é o que vai fazer a dobrinha aqui, ó, para ficar certinho na minha necessaire. Então, se você quiser, você pode passar bem para assentar antes, aí você refaz a marcação aqui de novo. Mas eu, como a marcação já tá feita aqui, eu vou costurar e depois eu vou passar. Então, aqui, a minha costura para facilitar a dobra da minha necessaire está feita. E agora, eu vou passar para deixar ela bem assentadinha, tirar a marca também aqui da minha caneta mágica. Passo bem aqui, que daí também o forro, ele adere ao tecido. Então, se você tiver um ferrinho pequeno, agora também facilita esse processo para você passar e assentar bem o seu forro. E aí, a necessaire já está pronta, ó, fica aqui a dobra. E agora é só a gente colocar um botãozinho para o fechamento. Para isso, eu vou vir aqui, ó, com o meu agulhão, vou furar a minha peça aqui, até chegar do outro lado da minha peça. Assim, eu já sei o lugar certinho, já fica marcado, ó, para eu poder colocar o meu botão. Aqui no canal já tem vídeo onde eu ensino para você a como colocar esse botão metálico, o Eberle, e aí eu vou linkar ele aqui no card para você conseguir assistir esse vídeo, caso você não saiba como colocar o seu botão. Ó, então já marquei aqui, agora eu vou colocar o botãozinho e já venho mostrar para vocês. Gente, então aqui, ó, já coloquei o meu botãozinho, vou encaixar ele aqui para poder fechar,
tá? Ó, fica certinho. É super tranquilo colocar aqui dentro, tá? Nessa parte. Por isso que eu não coloquei antes. O espaço aqui, a boca da necessaire, é tranquilo pra colocar. E aí é uma necessaire ótima pra você guardar o que quiser, ó. Cabe celular, cabe um óculos, enfim. É uma necessaire aí, ó, que serve até como um porta-óculos. Uma necessaire pra você guardar aí na bolsa, onde você preferir, colocar aí alguns pertences. E além de tudo, é uma necessaire super charmosinha para você vender no seu ateliê. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar junto comigo o passo a passo de como fazer essa necessaire vintage. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir. Aproveita, se inscreve no canal. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!